Corrida insana, 14/7/2022. Salmo 1. Almeida Revista e Corrigida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual do seu fruto da estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, Almeida Revista e Atualizada. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 1. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não perecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, Nova Almeida Atualizada. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, Nova Versão Internacional. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade de justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1, Nova Versão Transformadora. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prosperará em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento e serão condenados quando vier o juízo dos pecadores. Não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Salmo 1, Nova Tradução, Linguagem de hoje. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham.
Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Peshita, Salmo 1. Feliz é o homem que não anda nos caminhos dos iníquos, nem se mantém na maneira de pensar dos pecadores, nem se senta no assento dos escarnecedores, mas seu deleite está na lei de Yahweh, e na sua lei medita de dia e de noite. Será semelhante à árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto a seu tempo, e suas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Não é assim o ímpio, que é como a folha que o vento dispersa. Portanto, não prosperarão os ímpios no juízo, nem os pecadores nas congregações dos justos, porque Yahweh conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios deixará de existir. Salmo 1, King James atualizada. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruta no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Salmo 1, Reina Valera. Bienaventurado és varão que não anduvo em conselho de malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem em sila de escarnecedores se ha sentado. Sino que em la lei de Jeová está seu delícia, e em sua lei medita de dia e de noite. Será como árbol plantado junto a correntes de águas, que dá su fruto em su tempo, e su rojo no cai, e todo lo que hace prosperará. No asilo os malos que são como o tamo que arrebata ao vento. Portanto, no se levantarão los malos em el juízo, ni los pecadores em la congregação de los justos. Porque Jeová conoce é o caminho de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1, a mensagem. Como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita no beco sem saída, você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é, de jeito nenhum, como os perversos, que não passam de poeira ao vento. Sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia.